Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar, mais um programa Painel Livre, aqui pela TV Vale. E hoje vamos falar de queijo. Que coisa boa, hein? Vamos falar sobre essa obra, né, que está aqui comigo, que trata da caracterização da região de Diamantina como produtora do queijo Minas artesanal. E quem veio conversar com a gente são os engenheiros agrônomos, né? A engenheira Claudete Maria Souza e Costa e também o Caire José Martins, que são idealizadores desse projeto. Vai contar pra gente como é que... Vamos falar sobre queijo. E quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Então, Claudete, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos os que assistem a esse programa da TV Vale, né? A gente que agradece muito a oportunidade de poder compartilhar as informações desse documento aqui com todos, né? Caio, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Satisfação é toda nossa, Marconi, a oportunidade, né, de vir aqui na TV Vale para poder falar desse produto que realmente ele faz parte da nossa vida, né? Nós mineiros, o queijo, ele compõe o nosso DNA, né? Então, realmente a gente quer agradecer, né, ter essa oportunidade. A gente que agradece, falar sobre essa cultura nossa é sempre importante. Eu vou fazer uma afirmativa e me corrija se eu estiver errado, né? Este estudo foi elaborado para subsidiar informações técnicas e históricas visando a caracterização de Diamantina como região produtora do queijo Minas artesanal. Tá aí. Por enquanto, é uma afirmativa. Uhum. Como surgiu a ideia dessa pesquisa? E é isso mesmo? Na verdade, essa história ela é bem longa, né? Ela tem mais de 300 anos. E nós fizemos um trabalho, sabe, para poder caracterizar a região como produtor de queijo Minas artesanal. E esse trabalho, a gente ficou assim, preocupado dele acabar se perdendo ao longo do tempo, porque foi feito, ele foi útil, né, no momento, mas de repente ele poderia desaparecer e ficar essa história como aconteceu e está acontecendo praticamente nas duas regiões. Tiveram a caracterização, mas não tiveram assim, a preocupação de documentar isso e fazer, né, esse registro histórico que realmente tem uma importância muito grande, né, para as futuras gerações, até para trabalhos, pesquisas, até para teses, como já nos foi colocado pelo pessoal da universidade, utilizar esse material que a gente colocou aí dentro, né, nessas 4 folhas aí dentro, né? Agora, na carta introdutória, Claudete, vocês mencionam a importância de imprimir esse material para que pessoas tenham acesso a informações históricas e técnicas. Uhum. Qual o impacto esperado dessa divulgação? Nós organizamos, né, toda essa documentação, né, pesquisas, entrevistas, e nos propusemos a editar, né, esse registro histórico. E também a gente conseguiu imprimir, com o apoio de patrocinadores, que, se me permite a gente esclarecer aqui, foi o Cicobi, né, e o supermercado, o hipermercado Mark Center, que acreditaram nessa proposta nossa e nos permitiram imprimir alguns exemplares, poucos, né, e que a gente distribuiu gratuitamente para as pessoas assim que a gente achou que faria diferença, que iam entender, ler, né, e precisavam conhecer um pouco desse trabalho nosso. Então, em rádios, a gente divulgou, entregou o exemplar, entregou para as bibliotecas também. Foi muito bem aceito. Outras pessoas que a gente sabe que têm essa tradição, né, de conhecer a nossa história, a nossa cultura, e que já nos deram um feedback bastante positivo, sabe, sobre a escrita desse documento. O Kylie, sempre me chama a atenção, né? Foi uma edição limitada, né? A publicação é limitada. Claro que quem quiser ter acesso, as bibliotecas vão ter acesso. Mas há a possibilidade, por exemplo, de ter uma versão em PDF, por exemplo, digital, para que
queijo é uma coisa que fascina. Acho que muita gente vai querer ter acesso a isso. Nós até... vou fazer um agradecimento também, que o Voz de Diamantina, né? Que o Adivaldo ele fez uma matéria maravilhosa, Memórias e Sabor, um retrato do queijo diamantinense. E lá, nessa matéria, de folha inteira, lá no jornal, foi colocado um QR Code que para as pessoas terem acesso, né? E as pessoas também que tiverem interesse podem nos procurar, que nós passamos esse QR Code. Eu não sei se ele ainda está ativo, né? Porque realmente... Agora, imprimir, a impressão não foi nossa intenção de fazer muitos livros até para vender. Não tem para vender, não. O objetivo não foi esse. Nós tivemos esses patrocinadores que a Claudete mencionou, né? O Mark Center e o Cicobi Crédito Jequitinhonha, que, né, desde o primeiro momento que nós conversamos, eles se dispuseram ao patrocínio para poder dar essa destinação nas pessoas realmente que importa, que faz diferença e que tem interesse realmente por esse produto. Mas nós estamos à disposição, se alguma pessoa quiser, né? Ótimo. Nos encontra fácil na cidade, nós estamos por aí todo dia. Principalmente nas festas de Diamantina, né, para nos achar por aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o queijo, né? Vamos falar um pouquinho da tradição histórica. Tem origem portuguesa? Sim. Ela veio com o modo de fazer, né, o queijo, ela veio originária de uma região central de Portugal, que é a Serra da Estrela. E veio com os portugueses que buscaram o nosso território, a nossa região, para explorar o ouro e o diamante. Então, eles chegaram aqui com esse conhecimento e divulgaram, começaram a fazer, né, com as famílias, né, mais antigas, tradicionais, que aqui já habitavam. Então, era uma maneira de aproveitar melhor o leite e degustar um produto mais fino, uma iguaria, né? E tem registros aqui, né, que a gente precisou para evidenciar a produção de queijo, né, desde do século XVIII aqui. Então, nos livros de Saint-Hilaire, ele relata, né, que havia o consumo de algumas famílias aqui já desse produto. Tem o livro da Ana Perpétua, que no inventário da família foi descrito peças de queijo, imagina isso, no inventário da família, né? Tem um livro também muito antigo, datado de 1700, né, dessa época aí, e 32, se não me falha a memória, que no mercado velho em Diamantina havia comercialização do queijo. Então, são evidências assim concretas, inclusive tem fotos aqui, né, desse documento aqui, e tem trechos dos livros onde foram pesquisados para a gente salvaguardar, né, registrar toda essa nossa cultura, essa nossa história com queijo. De Portugal veio, né, esse modo de fazer o queijo, só que em Portugal eles faziam o queijo artesanal, mas com leite de ovelha. E interessante que eles usavam para coagular o leite a flor de uma planta chamada cargo. Então essa flor que era utilizada, colocava ela, né, no leite para poder coalhar. Interessante que eles utilizam até hoje essa mesma flor, né, para poder fazer a coagulação, sendo que, né, hoje já tem os coagulantes, né, o coalho artificial, mas eles não utilizam lá nessa região, a tradição, né? E é importante frisar, Marconi e telespectador, que o queijo aqui em Minas Gerais, ele começou aqui na nossa região, não de Diamantina especificamente, mas a região do Cerro. Então, o primeiro queijo produzido em Minas Gerais foi na região do Cerro, no município do Cerro. Eles vieram, como o Claudete disse, né, garimpar o ouro e diamante, e ali começou. Então, o primeiro registro de produção de queijo em Minas Gerais é aqui. Isso é interessante, porque você tem, por exemplo, no senso comum, queijo Minas, queijo de Minas. Queijo Minas artesanal, queijo de Minas artesanal. Né? É um trocadilho que tem muita diferença, né? Uhum. A pessoa tem que entender isso aí, porque o queijo Minas artesanal é esse queijo que nós estamos falando. É um queijo produzido com leite cru de vaca, né? Se usa o coalho, né? Se usa o pingo e se usa sal.
O pingo, depois nós podemos falar mais a respeito dele, porque muita gente não sabe o que é o pingo, né? É uma cultura láctea, né? Mas agora o queijo artesanal de Minas já é um queijo artesanal também, porém não se utiliza leite cru. Você faz o aquecimento, né? Você pode utilizar leite de outras propriedades. Com exemplo, nós temos o queijo cabacinha, nós temos o queijo de Alagoa, um queijo tipo parmesão, queijos muito bons também. Mas é o queijo artesanal de Minas, porque é feito artesanalmente, porém não é o queijo Minas artesanal. Claudete, como é que vocês definiram essa pesquisa? Que metodologia vocês usaram? Como é que isso foi feito? Bom, a Emater, ela tem toda uma metodologia, tem até um sistema que a gente chama MEXPAR, que é sempre de utilizar a metodologia participativa. E a gente enfrentou um grande desafio, porque a gente começou a fazer esse trabalho, né, que envolve várias etapas, em 2019. E quando foi, em seguida, acontece a pandemia. Então, a gente iniciou primeiro, com apoio até da APRODIA, que é a Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina e Região, fazendo reuniões. Isso foi em 2019, quando a gente ainda podia se reunir, né? Então não estava no isolamento, para explicar para os produtores dos 9 municípios que compõem essa região caracterizada o que seria feito nesse processo de caracterização. Qual era o nosso objetivo, que era de registrar todo esse processo, que era de identificar essas etapas de produção, as características do queijo e dar mais valor, mais apropriar desse valor cultural nosso, né? E deixar isso registrado no livro, né? Ou em outro meio. E então foi feito primeiro essa reunião para explicar para eles o que seria feito. Posteriormente aí veio a pandemia. Então, a Emater tem um sistema de questionários que ela faz entrevistas, né, com os produtores e busca informações sobre o processo de produção, sobre a propriedade, sobre as características do queijo, onde que eles comercializam, enfim, o tipo, as coordenadas da propriedade, a localização dela, se tem recurso hídrico. Então, vários elementos ali que conferem essas características do produto, da propriedade, e assim foram distribuídos vários questionários para vários produtores nesses 9 municípios. E a gente fez a sistematização, né? Alguns mandaram para a gente por WhatsApp, da dificuldade. Nós temos equipes técnicas da Emater nos municípios, né? Que a gente chama escritórios locais. Eu e Kylie, a gente fez parte por um longo tempo, né, do escritório regional da Emater. Então a gente coordenou esse trabalho e fazíamos o link também com a equipe de técnicos do Escritório Central de Belo Horizonte, que também nos subsidiaram, né? Laticinistas, o pessoal que georreferenciou a área, fotógrafos. Então foi um trabalho assim com uma gama enorme de multiprofissionais que nos auxiliaram. A gente também, depois desses questionários que eles foram tabulados, né, nós fizemos oficinas para identificar qual era o processo de produção daqui da nossa região e que conferia com a identificação do queijo artesanal, que o processo, o modo de fazer é o mesmo, mas as características do queijo, que também foi objeto de outra oficina, são diferentes, porque nós temos um clima diferente, nós estamos num clima de altitude, nós temos solos, né, com afloramentos rochosos, nós temos campos rupestres, a nossa pastagem é diferente até do cerro de outras regiões, né? O relevo é diferente, né? As propriedades também são diferentes, então nós precisamos fazer esse estudo todo, pesquisa sobre a história. Tem casos assim muito pitorescos que nós vamos descobrir com essa pesquisa, e tudo isso está nesse documento. Olha, a gente está falando sobre esse trabalho, né? Caracterização da região de Diamantina como produtora do queijo Minas artesanal. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.